Sejam muito bem-vindos ao nosso TetaCast. Hoje temos uma presença muito especial aqui do meu lado. Vocês sabem que o TetaCast ele anda por aí, né? Então a gente vai de um lugar para outro e hoje a gente veio visitar esse lugar encantador que é aqui diretamente da Oficina 814. Lourdes, conta um pouquinho, né? Posso começar com a sua frase que eu amo? Pode. Ó, eu até peguei aqui, ó. O impossível é só uma questão de conexão. Ó que conexão aqui que a gente tem. Total. Bom, primeiro agradecer muito essa oportunidade, principalmente de vocês estarem aqui no espaço. É um espaço que a gente adora receber pessoas. Ele foi formatado para isso. Então, obrigada pela oportunidade, principalmente pela confiança de estar aqui ao seu lado, tá? Para mim é uma honra. E dizer igualmente, aqui, muito igualmente, uma honra para mim de você aceitar esse convite. E dizer da frase, essa frase ela permeia a minha vida, porque eu acho que tudo que a gente quer na vida só depende da conexão correta, com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Então, o impossível é só uma questão de conexão. Eu falo que é quase um mantra para mim, porque tudo que a gente quer, se a gente se propõe a conectar pessoas, acontece. É que quando a gente fala de conexão, não é uma simples conexão de te sigo e você me segue, né, Lourdes? É diferente, né? A conexão, para mim, ela é a conexão de valores, do que é a nossa essência, é de quem eu sou. Então, a gente fala, é conectar com a pessoa, com a essência da pessoa. E não somente com o business, com o negócio dela. Você sabe que esse negócio da essência eu bato muito aqui no canal, em live, a gente faz vídeo. Porque as pessoas, elas entraram num padrão, né? Que elas têm que usar aquela forma, que elas acabam deixando o principal, que é a essência delas de lado, para andar conforme a sociedade, conforme tudo aquilo pede e esquece do principal que é essa essência, né? Então, eu falo que são duas coisas. Você tem que se adequar num posicionamento correto no ambiente em que você está. Isso é cultural, a cada ambiente que nós estamos, nós temos que nos adequar. Claro, eu coloquei uma roupa bonita para vir te ver, né? Porque então, aqui o lugar merece, é um lugar que, né? Que eu não, assim, até poderia, mas não seria o ideal eu vir aqui de chinelo. Exato. Entendeu? Percebe? Isso é o posicionamento com o local que você está e até um respeito, né? Agora, isso não quer dizer que você deixou de ser a Patrícia para estar aqui. Então, nós estamos nos transformando, às vezes até para nos adequar a alguns padrões, nós estamos deixando de ser quem nós somos. Então, eu costumo dizer que nós estamos virando caricaturas de nós mesmos. Então, a gente acaba colocando aquela imagem e quais são as suas dores que estão camufladas ali? Atrás daquele sorriso, de toda aquela perfeição, do seu pitch perfeito de negócio, mas às vezes sua empresa está precisando de ajuda. E se você não fala, como a pessoa vai te ajudar? Então, quando você traz a sua verdade e, inclusive, as suas fragilidades, porque é aí que nos torna humano. Ser frágil é ser humano. Então, se eu trouxer aqui, olha, eu tenho dificuldade nisso e naquilo, eu vou atrair pessoas que vão me fortalecer naquela dificuldade. Entende? Então, que nem eu falo, eu adoro que esteja à minha volta pessoas muito mais inteligentes, muito mais bonitas, muito mais preparadas do que eu, porque isso me fortalece. Porque quando eu sou a melhor pessoa do meu grupo, a mais sábia, a mais isso, a mais aquilo, eu não estou crescendo. Eu estagnei. Então eu tenho que estar com pessoas muito melhores do que eu, mais desenvolvidas, para que eu continue me desenvolvendo. É assim que eu penso. A PNL faz isso também, Exato. né? Fala que você é a média das 3 pessoas que você convive. E eu ainda me encontro esse conceito, sabe? Que eu vou assim, aquariana, né? Eu igual, que é bem típico do aquariano, né?
Mas quando a gente olha a parte energética disso e a gente vê que a multiplicação das células, ela vai ser na frequência de quem está à volta, não só da sua, e a frequência das pessoas interfere. Aí depois de ver esse estudo, eu comecei a pensar diferente, falei, a PNL tá certa. Tá, e outra, quando fala de energia, tudo na vida, tudo tem energia. Se você pegar esse copo, ele tem em volta dele uma energia, a planta, nós. Tanto que, até para ser mais simplista, eu não entendo, gente, não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou coach, tá? Falo, eu sou uma psicopedagoga, né? Então, mas mim, que vivenciou todos os lugares que você possa imaginar aí de dentro da área terapêutica, né? Xamanismo, tem um conhecimento que muito terapeuta não tem, tá? Eu gosto muito de estudar isso. Mas eu falo, se você entra, por exemplo, para tornar isso mais real, a gente não entra naquela máquina que faz a radiografia magnética lá quando você precisa, na medicina, que ele enxergue outras coisas que está ocorrendo dentro do seu corpo. O que está escondido. O que está escondido. A tomografia. A tomografia, ela é o magnetismo. Aquela máquina, ela capta esta energia magnética. Isso é para a gente entender se até a ciência, os médicos reconhecem e criam uma máquina disso, essa energia quântica, ela está em tudo. Então, se nós hoje estamos com pensamentos negativos, focado em doença, em questões aí de, olha, eu vou ser assaltada, eu vou não sei o quê. Nós estamos atraindo esta energia quântica. Então, tudo é energia. Por isso que nas terapias, o que a gente sempre tenta equilibrar? O nosso eixo energético, né? Tá vendo que conhece? Ó? Não sou terapeuta, imagina, não precisa, né? Também não precisa. Então, eu falo nosso eixo energético, que é o quê? Alinhar os nossos pensamentos, com o que a gente vislumbra de coisas positivas, e isso atrai também pessoas que reverberam na mesma energia que você, né? Então, se você está numa energia de caos, de doença, vai chegar perto de você gente falando só disso. Pode perceber. Começa um assunto de remédio, todo mundo, né? Só parece doente do seu é? lado. É bem isso. É isso. Agora, se a gente traz energia de prosperidade, de sabedoria, de outras coisas, começa a agregar pessoas que tenham essa mesma sinergia. Então, a escolha é nossa, né, Patrícia? A gente tem que escolher o que a gente quer vibrar. Exato. Né? É e isso. A partir do momento que a gente vibra, a gente atrai, é automático. Exato. E eu costumo dizer, com quem você quer se sentar à mesa? A escolha é nossa. Eu quero me sentar ao seu lado. Hoje eu tive o prazer de Não almoçar ao seu Não lado. é? Então é isso. Com quem eu quero me sentar? A escolha é nossa. E às vezes você está sentando em mesas que não é o seu lugar. Você está se sentando em lugares que as pessoas vão te fragilizar, vão te desrespeitar, e você está ali por quê? A escolha é sua, né? Aquele lugar que você tem que estar sempre armado, Exato. que você tem que estar Então. sempre... Né? Agora, essa conexão que você faz, né, que eu acho isso incrível, de trazer o diferente, porque é a área de business, né, que é a área de negócios, mas é um negócios com outro ponto de vista, com foco na essência, nos valores, né? Por isso que aqui, ó, o impossível é uma questão de conexão, mas quando você fala de conexão, a gente está falando de conexão de valores, né? Veja só, pode ser que nós tenhamos aqui 100% de desconexão. Então, por exemplo, a Patrícia mora em outro lugar, teve um estilo de vida, frequenta lugares diferentes, estuda coisas diferentes, e quando a gente senta para conversar, não tem nada que nos une. 100% vai falar, não tem só conexão. Fica falando do tempo, né? Não é? Tá frio hoje. Tá frio, né? Isso aqui. Só que se a gente pega aquele 1%, que são os nossos valores, aí percebe que tudo fica igual.
A gente tem um valor que eu gosto muito, que é o Egito. Não é? Eu adorei sentar nesse cantinho aqui, porque eu amo aqui essa conexão. Não, e gente, a primeira vez que eu vi a Patrícia, eu enxerguei a deusa egípcia que ela é. Falei que eu até vim com o meu colar egípcio hoje em homenagem a ela, porque é uma deusa egípcia, né? Em todo sentido. Gente, aqui. Adoro. É uma conexão. Eu estava comentando Isso. com a Lourdes antes de começar que a minha conexão com o Egito é muito antiga, desde pequena, né? Então, o meu sonho de pequena, onde todo mundo queria ir para a Europa, para a Disney, era ir para o Egito. Olha lá, né? Porque é uma deusa, né, gente? Já falei para ela. E então essa conexão, ela, vamos dizer que ela está acima de todo o ambiente. Então, não importa a classe social, classe econômica, o ambiente em que você está, se conectou esses valores, Deu match. Aí sim tudo fica igual. Então, às vezes você fala, mas como eu vou me relacionar com uma pessoa de uma classe econômica muito além da minha? É uma pessoa. Se eu esqueço a classe econômica dela e me alinho ao que nos conecta de valores, a gente fica no mesmo lugar. Aí né? é que tá, né, Lourdes? Se eu tô nesse lugar onde eu me coloco para baixo, Isso. eu só vou me conectar com pessoas que me colocam para baixo. Eu não vou estar nesse lugar com alguém assim, a não ser que seja uma pessoa assim que rebaixa os outros. Isso. Né? E até aquela questão de se permitir, de pertencimento, né? De você falar, poxa, eu posso estar ali com aquelas pessoas, não porque eu tenho a mesma conta bancária, mas porque eu tenho os mesmos valores que ela. Então, eu posso me sentar à mesa com ela. A conexão, ela está nos valores. Exato. E não na conta bancária. Exato. E aí, também a pessoa que está economicamente abaixo de você, ela também está no mesmo nível. Por quê? Você conectou os valores. Então, eu falo, não importa a sua classe social, sua religião, nada. Conectou ali essa essência de valores e de princípios, aí nós estamos no mesmo cenário. Lourdes, sabe uma coisa que eu acho muito interessante nos seus eventos? Eu já fui em vários, que eu sou fã, tá, gente? Os lugares, né? Então, assim, eu já fui em um no hangar, o último que eu fui foi na Volvo, né? Então, assim, lugares que saem do tradicional. Teve um que teve no início do ano, que foi num hotel, né? No centro ali de apresentações do hotel, não foi? Foi em janeiro. Mas assim, tem esse lugar mais business, mas tem lugares diferenciados. E aí a gente conversando agora há pouco, você falou também de levar o pessoal para um lugar xamânico, né? Isso. Eu acho isso muito diferente, né? Desses lugares, né? Qual o objetivo de levar as pessoas assim para lugares assim diferentes? O objetivo, uma que eu gosto muito de experiência, né? Eu acho que experiência é o que marca as nossas vidas. Toda vez que você lembra da sua trajetória de vida, você lembra de pontos que te causou experiências boas ou ruins. A gente tem sempre o exemplo do 11 de setembro, não né? É? Todo mundo sabe o que fez no 11 Exato. de setembro. Então, são experiências. E eu gosto muito de proporcionar experiências. Então, você levar para um local onde as pessoas não é usual, eu vou participar de um evento, de um congresso, eu já sei o cenário. O cenário vai ser uma sala de hotel, uma sala de evento, onde eu vou sentar com ar-condicionado, aí tem um telão, um palco, a pessoa está lá. É isso que é o usual. Então, os meus eventos eu procuro levar primeiro em locais que não ocorrem eventos, normalmente, né? E também para trazer essa essência do que é a conexão de valor. Porque se eu faço um evento num lugar que não se faz evento, é porque a pessoa responsável por aquele lugar tem uma conexão de valor comigo. Porque se eu não posso locar, se não é um lugar de evento e está fazendo um evento, por quê? Porque você pode. Porque eu posso, porque a pessoa me permite, porque a gente tem uma relação. Uma conexão. Exato. Né? Entende? Então, por isso que eu gosto de levar em locais assim. Tem um local que eu vou te convidar ainda para ir, o Daniel também, que está aqui atrás das câmeras, né? Que é um lugar incrível.
Tem um senhor que ele tem uma coleção de uísque. Só que ela é particular, é a Catedral do Uísque. E então ele tem uma coleção particular de uísque. É aqui em Jundiaí? Não, é aqui em Itatiba. Indo para Itatiba, depois sigam no Instagram, Catedral do Uísque. E ele construiu uma igreja e encheu de garrafa de uísque. Interessantíssimo, hein? E lá ele tem uma coleção, né, de outras peças de arte e as garrafas de uísque. E é uma coleção particular. E a gente às vezes faz algumas reuniões lá. Perceba, é uma coleção particular, não é um espaço... Não é aberto ao público. Não. Então, por que a gente pode fazer uma reunião lá? Porque tem essa conexão. Fala, tudo bem, se são seus amigos, pode trazer, né? Porque sabe que existe o respeito e que quando eu chegar lá, as pessoas que eu estou convidando também vai respeitar aquele espaço dele, né? Então, esta conexão que eu falo que é trabalhar com a essência. Quer dizer, é um ambiente dele que não tem nada a ver comigo, nada nos aproxima, em ambiente, em negócio, nada. Mas existe ali uma relação de verdade, de essência, de respeito. Né? Então, acho que é isso que aproxima as pessoas e é isso que eu sempre trouxe na minha vida. Então, se você vê este espaço, Patrícia, aqui circulam tanto CEOs quanto empreendedores, quanto políticos, né? Porque tudo se mistura aqui. Até as pessoas costumam dizer, nossa, época de eleição, eu falo, porque vira comitê político, vira bate-papo político, porque as pessoas sabem que aqui elas podem conversar sobre qualquer assunto, né? Então, em época de... Coisa que muitas vezes tem, né, tem pessoas que não se posicionam para não entrar nem num lugar nem outro. Exato. Mas dentro desses eventos elas conseguem dizer aquilo que elas pensam, né? Se colocar... Ser verdadeiras, serem né? verdadeiras. Trazer. Que nem eu falei de política, porque eu gosto muito de política de polis, né? Porque nós somos um ser político. E aí ocorreu em época aí de campanha para prefeito aqui de você ter naquela sala um grupo político contrário a quem estava nesta sala, no mesmo momento. Aí chega um outro grupo político que é um terceiro candidato. Olha que e aí o que a gente faz? Senta todo mundo e vamos falar de Jundiaí. Porque aí não tem a questão só política. Só você para fazer isso, né? Entendeu? Só então, conexão de muito valor para fazer isso, né? Da cidade, porque todos são amigos, todos têm os mesmos valores. Qual que é o valor que nos une? Jundiaí. Querer o melhor para a cidade, não é esse o valor que nos une? Então a gente senta e fala disso. Não tem nada a ver com questões partidárias, né? Então perceba, é isso que eu acho que é interessante nas relações. É a gente conectar os valores, os princípios, as sinergias. Então aqui se fala muito de projetos diferentes. Chega uma pessoa aqui com uma ideia. Olha, eu tenho uma ideia X. Eu falo, fica tranquilo, daqui a pouco chega um monte de gente que vai se alinhar com a mesma ideia, com o mesmo ideal. Porque é natural isso acontecer aqui. Surgiu um projeto, começa a aparecer do nada questões afins àquele projeto. E às vezes olha, na semana eu vejo uma postagem no Instagram de um assunto. Na semana seguinte a pessoa vem e fala algo que tinha a ver com aquela postagem que me chamou a atenção. Aí no outro dia vem alguém que se refere àquele assunto. Aí você une todo mundo. E começa a aparecer um projeto. E isso acontece naturalmente aqui. Por quê? Volto a falar. Sem forçação de barra, sem fazer... É a energia. Você vê, veio um rapaz aqui que eu posso até falar, porque a gente acabou de fazer um podcast. Ele tem o Juventude Esporte Clube. Assisti o podcast de você. Então, e o projeto dele é um projeto lindo de transformar a região em um centro de treinamento do futebol, que é o que ele já faz. Eu não entendo nada de futebol,
Mas ele veio aqui. Coincidentemente, a semana anterior, eu tinha conversado com um rapaz que é do meio do futebol, que um terceiro trouxe ele aqui. Então a gente já uniu os dois, porque aí é um assunto deles, né? Percebe? Naturalmente as coisas acontecem. E eu acho que é isso, é você trazer essa energia, por isso que eu falo que o Oficina 814 é um espaço de ideias e ideais. Aqui se fala de ideias, se fala de ideais, é um centro de negócio. Tudo cabe aqui dentro, né? Eu acho isso lindo, sabia? E aí, tá na energia do lugar mesmo, né? E aí assim, não, eu vou falar de terapia. Ok, pode vir. Não, mas eu vou falar de business, de financeiro. Tudo bem. Porque vão chegar as pessoas daquele assunto para caminhar com você. Então é esse ambiente que a gente criou aqui, onde as pessoas trabalham e trazem as suas ideias, seus projetos para a gente alavancar. É uma incubadora de ideias. É interessante isso, porque eu participei do evento de vocês aqui, né? Isso. Que foi Mostra a Vida em Plenitude, que teve aqui, que foi um projeto mais voltado para terapias, né? Business e terapias, né? Isso. Que juntou os dois ali. E foi muito gostoso, né? Foi um evento, né, com várias pessoas da área, né? Dessa área que se juntaram. Teve, né, a parte da manhã teve a parte da mostra, né? Isso. Do painel. E depois a gente fez assim, as pessoas puderam entender um pouco, degustar um pouco de cada um dos. E percebe, isso desmistifica aquela coisa, mas o que é uma mesa radiônica? O que é um Theta Healing? O que é? Quer dizer, a pessoa vem e ela tem aquela apresentação, aquela degustação para desmistificar, que eu acho o mais importante. Porque às vezes você tem barreiras porque você não conhece. Porque não conhece, né? Tudo que é novo, ele cria uma barreira. Então aqui a gente procura trazer. Quando fala, não é um ambiente para terapeutas, eu não tenho sala preparada para terapia, então não é um espaço que é um cowork para terapeutas, só que cabe também. Então a gente fala, a gente acolhe da maneira que for possível. Eu mesma já atendeu atendi várias vezes isso. Aqui. Então é esse acolhimento, exatamente porque eu acredito que essa conexão é com a pessoa, não é com a terapeuta, é com a Patrícia, né? Não é com o CEO de uma multinacional, é com a pessoa que por acaso está naquele cargo, né? Então não é com um mega empresário e nem é com aquele empreendedor que está buscando um sonho. Então, isso que eu acho que é o diferencial dessas conexões, né? Desses encontros, né? Que você proporciona, da gente se conectar com as pessoas e não com o CEO, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, de ver a pessoa e não um nome, né? Não um cargo. Não um cargo. E é isso que a gente tira. Porque quando eu falo da pessoa, você tirou tudo isso que os cargos ou que a vida dela traz. Você está olhando a pessoa na essência dela. Então, no que eu acredito? Num mundo de lateralidade, onde a gente caminha aqui, ó, junto. Então, ele não é piramidal e nem é vertical. Então, não importa se você está no topo ou se você está lá embaixo. Para mim, você está aqui, ó. Tudo horizontal. Tudo horizontal. Então, quando a gente caminha aqui, quem está mais para trás, a gente vai dar a mão para ele chegar aqui do lado. Quem está mais para frente vai esperar um pouquinho, vai vir aqui. Vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente. Está um pouco atrás. Então, eu acho que o movimento é esse. E aí, aqui todo mundo está igual. Porque um pode ajudar o outro. Eu gosto muito de dar as mãos desta forma aqui, olha. Porque eu tenho muito para te dar. Só que eu também preciso receber de você. Então, quando eu dou a mão assim, eu me sinto forte o suficiente para contribuir com você. Só que frágil o suficiente para saber, eu preciso de você também. Olha que lindo isso. Então, a gente sempre tem que dar a mão assim.
para ter a humildade de falar, eu preciso. E ter a força de falar, eu também entrego. Você sabe que isso, né, é um dos conceitos dentro da constelação, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Exato. Né? Então, isso é importantíssimo em todas as relações, tirando pai e filho, né, mãe e filho, dentro dos relacionamentos, tanto o relacionamento de casal quanto relacionamentos comerciais, é importantíssimo essa troca. Exato. Né? Eu dou e eu também recebo. E a humildade de saber que eu preciso receber. E a humildade em valorizar o que você entrega. Porque às vezes eu me acho superior que eu não preciso. E de onde você menos espera, vem ajuda. Por isso que eu falo que é horizontal. Porque às vezes uma pessoa que você acha que não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem poder financeiro, econômico, e é dali que vai vir a ajuda que você precisa, que vai solucionar o seu problema. Então, quando você olha por igual, você dá oportunidade para essa pessoa trazer o que ela tem de melhor. Agora, se você enxerga ela inferior a você, ela não vai se abrir como pessoa, como essência. Então, ela não vai te ajudar. Porque você não potencializou isso nela, né? Então, acho importante. Quantas vezes, olha, eu costumo dizer, e o pessoal ri muito, e se ela assistir, ela vai lembrar, eu estava fazendo depilação, eu conto isso, o pessoal ri mesmo. Depilação. Gente, mulher na depilação dói pra caramba. Você fica pensando em qualquer coisa que você quer que sair do corpo, né? Cai a máscara, né? E eu lá, assim, a mulher depilando, eu lá, né? Aí eu lembrei que a gente estava criando a frente parlamentar para trazer os cassinos para o Brasil, que agora já foi aprovado. A gente, inclusive, vai fazer um evento agora de turismo esportivo, trazendo tudo isso. E aí eu falei, poxa, nós estamos trazendo os cassinos para o Brasil e não tem croupier. Na hora da depilação, eu lembrando disso. Aí eu falei, nossa, acho que a gente tem que montar um curso de croupier. Mas onde eu vou achar um croupier para ensinar? Para tirar o foco da dor. E eu acabei falando isso. Aí a depiladora falou, como, Lourdes? Falei, não, eu precisava de um croupier para dar um curso. Ela falou, meu filho é croupier, ele mora em Las Vegas. Patrícia, eu fiz essa expressão, como assim? Para depilação, como assim? Eu tava pensando que ia ser qualquer coisa dessa história, né? Dela achar que era um corte diferente, que era... Mas nunca que o filho dela seria... Mas você percebe, se eu não me permito... E aí ela me conectou com o filho dela, nós conversamos, percebe? Porque eu jamais, se eu agisse no padrão nosso de sociedade, de falar, imagina, a moça é uma depiladora, eu tô falando vai de um saber croupier. O que é um croupier. É. Você entendeu? O filho dela é croupier, mora em Las Vegas e trabalha com isso. Percebe como a gente precisa deixar as pessoas serem quem elas são e ter a naturalidade de se expressar pra gente. Por isso que a conexão, né? É. O impossível, era impossível, né? Era impossível. Olha que a conexão fez, virou possível, né? Percebe? Então, deixar as pessoas serem quem elas são, a gente só ganha com isso. Só ganha. Né? E ganha até para entender que algumas folhas caíram e que precisa ser varrida, né? Para que venha a primavera com folhas novas. Então eu falo, quando algumas pessoas saem da minha vida, eu falo, essas folhas caíram. É hora de varrer. Daqui a pouco vem primavera, a árvore fica linda de novo, cheia de folhas novas. E é assim, é interessante olhar esse movimento, é ciclo, né, como uma coisa assim, não é porque aquela pessoa saiu porque ela é boa ou ruim, não, né, porque, ou aquele, não, é porque a frequência ficou diferente naquele momento, então essas pessoas vão para outro lugar, né, e você atrai outras pessoas que estejam mais na frequência, que aquela ali não está na mesma,
e nada impede também de lá na frente a frequência se ajustar e voltar. Exato, né? Por isso que tem que haver o respeito, porque eu falo, são folhas que caem e o vento leva. E às vezes eu até uso esse termo, eu falo assim, que o vento levou, né? Já o vento já soprou. Porque é isso, e tá tudo bem. Porque é ciclo, as pessoas passam, colhem, aprendem, deixam também aprendizado pra gente, né? E se vão, outras chegam, às vezes até porque você já atingiu um nível de consciência diferente. Então, quem vai chegar é quem já está naquele nível de consciência que você alcançou. É que sabe o que eu acho que acontece? Né? Então As pessoas natural. têm uma dificuldade de soltar. Tem. Né? Tem uma dificuldade, Desapego. medo, né? Várias coisas assim que tá no inconsciente ali. Então ela acaba ficando presa ali. E assim, a gente se prende às vezes às pessoas que não deveria estar, né? E quando esse soltar deixaria tudo mais leve, até esse relacionamento ficaria mais leve e abre as portas para o novo, para novas pessoas, né? Para mudanças. E as mudanças são necessárias, né? E quando a gente não faz isso de forma... Ela é evolutiva, né? Então, e quando a gente não faz isso de forma natural, o universo vem e puxa o tapete. Exato. Então, assim, Ou porque... fica aquele ciclo repetitivo, que você fica, nossa, isso sempre acontece comigo. Às vezes eu me pego em ciclos repetitivos. Então é parar e pensar, o que é que eu não estou aprendendo? Porque se aquilo se repete na sua vida, é porque você não aprendeu o que você tem que aprender ainda. Mas eu sempre Né? falo, vai repetindo, Vai. só que tem uma hora que o universo puxa o tapete. Exato. Aí a pessoa tem que cair lá no fundo do poço para aprender a olhar aquilo que ela isso. Tentou, mostrou uma, mostrou duas, na terceira, cai. Muitas vezes, não é porque não quer olhar, não quer mudar, então precisa de um chacoalhão, porque a gente está aqui para evoluir, não tem jeito, né? Então essa queda, às vezes é muito necessária, porque quando você vai para esse fundo de poço, você é obrigado a evoluir. Exato. Você é obrigado a subir. E você pode olhar, quem vai para esse lugar sobe muito mais do que estava antes. Não vai ficar naquela zoninha que estava ali, não. Porque teve um avanço de consciência, que eu falo. Então, essa evolução não é de eu ser melhor ou pior. E quando eu falo nível de consciência, não é um nível elevado. É simplesmente o seu aprendizado individual. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Né? Então, eu adquiri um nível de consciência melhor para mim. Porque o nosso desafio é nos tornarmos melhores a cada dia. Para quem? Para nós, para que a gente possa conviver melhor com os outros. Então, eu costumo dizer, o vento levou, a pessoa passou, foi. Você deixou que você poderia ter acrescentado para a pessoa. E a pessoa acrescentou para você. Aí é você fazer uma reflexão aí do que ela te acrescentou de bom ou do que ela te mostrou de mudanças que você tem que fazer, que às vezes são sombras suas, que a né? gente tem que olhar. Tem que olhar. E aí vamos lá, porque chegam outras pessoas, outros aprendizados. E a vida é linda por isso, né? Exatamente porque não é igual. Não são as mesmas pessoas, não é o mesmo ambiente. E eu falo que eu não tenho rotina, porque a cada dia são pessoas e conversas e coisas diferentes. E aprendizado diferente. Mas né? Sempre bem acompanhada, né? Muito bem acompanhada. Olha aqui, olha isso, gente. Então é isso. Olha, eu acho muito bonito todo esse projeto, essa visão que você tem dos negócios, né? De além dos negócios, da essência da pessoa. Porque essa parte da gente ser em essência, sabe? Da gente poder mostrar esse lado de quem nós realmente somos. A gente estava conversando ali sobre alguns eventos que você fez, né? Que você fez numa mesquita, né? Mas que você também fez num lugar de xamanismo e que esse lugar era para executivos e que quebrou um monte de... Tirou muito paradigmas, ali, né? Tipo assim, de ter que sentar no chão, né? Então não era um auditório, isso. Né? Então, assim, mas que isso fez com que essas pessoas, que no início tá meio ali sem, nossa, é isso mesmo, né? Mas depois, na hora que elas percebem que elas se soltam,
É aí onde É a que experiência. a conexão se cria, Isso. né? Eu me lembro neste evento que a comida era vegana e chegou uma pessoa e falou, mas eu sou extremamente carnívoro. Falei, então, mas se permita comer essa comida, né, você. Aí ele começou a comer, ele, nossa, mas é muito gostoso. Eu falei, então, tudo bem, você não precisa deixar de ser carnívoro, mas hoje você pode entender que quem é vegano também come bem, porque é esse o aprendizado, que às vezes uma pessoa dessa tem um preconceito com quem escolhe ou ser vegetariano ou vegano, tem um preconceito, uma barreira, e quando ele come, ele percebe, não, tá tudo bem, as escolhas, né? E é esse o objetivo, quando você entra numa mesquita e você desmistifica que toda pessoa que é do islamismo é guerrilheiro, é homem-bomba, e você vê que não, que ali tem uma cultura linda, uma religiosidade, né? E uma arquitetura, toda uma coisa que é cultural e que aquelas pessoas são pessoas do bem, né? Mas a cultura traz, não, se é o Islã, nossa, é tudo gente que vai vir explodir avião, e não é isso. Aí quando Isso é o que a TV vende muito isso, Exato. né? A gente só consegue quebrar esse tipo de visão visitando, tendo um conhecimento diferente. Exato, né? E entrando na cultura da pessoa. E ali na Mesquita Islâmica aqui de Jundiaí, até agradecer o sheik que nos recebeu com o maior amor, ele nem fala português, veio uma pessoa traduzir tudo que ele trazia para a gente. No final ele até deu um vocabulário árabe, nos ensinou o idioma e trouxe toda a cultura dele, toda a reverência, todo o ritual que ali acontece, né? Então, perceba, é você se permitir também adentrar a cultura do outro com respeito, né? E quando eu falo de posicionamento, que foi até o que eu estava comentando, que vou lançar um livro agora desse assunto, é você entrar de espírito aberto e com respeito. Porque ali, se ele tem um ritual e eu estou entrando no espaço dele, lembra que a gente falou, eu vou me adequar àquilo. Eu vou pôr um lenço, eu vou pôr um lenço, eu vou tirar o sapato. Aí não, eu chego lá e eu quero entrar de sapato. Né? Sendo que a gente avisou o grupo, olha, as mulheres levem um lenço. Não vai de meia furada. Não vai, cobre os braços, porque não pode entrar lá com os braços descobertos, chega lá, vai tirar o sapato. E eu já levei uns 3 lenços a mais, porque eu falei, sabia que elas vão chegar sem. Então percebe o quanto você não respeita a cultura do outro. Foi avisado, para entrar ali você precisa. Tudo bem, a gente não usa, mas eles usam. É um espaço sagrado. Lá em casa também, só entra sem sapato. Olha lá. Não, por questão energética, né? Você tá levando a energia da rua para dentro de casa. Não, em casa a gente deixa o sapato na porta. Isso, e é o correto. E percebe, é respeitar. Agora eu vou na sua casa e não vou respeitar. É o seu espaço sagrado, a sua casa. Lá é o espaço sagrado deles. Então, quando eu falo, quando você chega no ambiente, você se transforma quase que num camaleão. Você tem que ficar igual. Para daí ver, para começar, se você vai dar o presente que é você, a sua essência. Ou se não, você vai sair e pronto. Porque tem lugares que você não vai se revelar, porque aquela mesa não é para você. A sua joia, que é a sua essência, ela vai ser mal vista. E eu falo, uma pedra preciosa, se ela é entregue, embalada para presente, bonitinha, ela é uma joia preciosa. Só que se eu pego a pedra e eu jogo em você, ela vai te machucar. Porque ela vira uma arma. Vira uma arma, ela é uma pedra. Então, às vezes, a minha essência naquele grupo, ela vai ser tão impactante que eu posso até ofender as pessoas e as pessoas me ofenderem.
porque elas estão totalmente fora da minha sinergia. Então ali eu viro um camaleão, vejo aqui como é que é. Se não é bom dia, boa tarde, ok, vai embora. Ali é uma pedra, aquele lugar é a pedra. Isso, entendeu? Que ali não dá para você revelar a sua essência. A gente não pode esquecer que a pedra derrubou Golias. Exato. Né? Exato. Uma pedra. Uma pedrinha. Né? Então, assim, olha o que um lugar, o que está por trás disso, aquele lugar que não está na sua frequência pode fazer com você. Pode fazer. E às vezes você fica sendo uma pedra preciosa num lugar daquele, querendo trazer a sua preciosidade, mas para pessoas que não reconhecem. E não reconhecem não porque elas são ruins, porque elas não alcançam a sua essência ainda. Não tem a conexão. Não tem a conexão. Não tem a consciência, né? É a mesma coisa, a gente estava falando de música. Você chegar num grupo que ouve funk e você pôr uma música, um Mozart. Entendeu? Olha a joia que é um Mozart. Mas para aquelas pessoas... Não vai ser. Você entendeu? Elas vão, ai, credo, o que é isso, né? Então, é aquela joia que ainda não é apreciada ali. Eu acho que a gente tem que perceber muito o momento da gente se retirar, né? Sair daquele lugar que não se cabe mais. E com respeito também. Não, sempre honrando, né? A gente, o sempre olhar honrando. sistêmico é sempre de olhar, né? Com respeito a toda a história que passou, as pessoas, os lugares, os empregos, né? Mas os relacionamentos. Mas não ficar naquele espaço a vida inteira como um camaleão sem poder se revelar. Porque aí você está se adoecendo, né? E se entristecendo, às vezes até gerando uma doença grave. Por quê? Se eu não posso me revelar ali, eu tenho que sempre estar igual, nunca eu posso me mostrar. Então procure os lugares onde você pode ser você, né? E com respeito e agregar pessoas com a mesma sinergia. É nisso que eu acredito. Com certeza, nossa, acho que isso aqui fica bem claro para as pessoas. E não é, olha, estou num trabalho que eu não me encaixo, não é só em relação com pessoas. Não. Você não precisa sair e pedir demissão agora. Quando você cria a consciência de esse lugar não me cabe mais, aparece oportunidade, né? Você abriu para o universo de falar, me entrega o que eu recebo, eu estou pronta. Porque às vezes você está ali se machucando porque você não abriu o canal, né? E relacionamentos também. Às vezes a pessoa está presa naquele relacionamento porque tem tanto medo do novo, né? Esse medo do diferente, né? E tá presa ali, relacionamento de amizades, que às vezes estão puxando ela para baixo. E às vezes o que te segura nesses, principalmente trabalho, é o cargo, é o ego. Tem uma mentorada minha aqui, que ela chegou exatamente assim, com cargo alto numa multinacional, com salário excelente, só que cheia de quê? De problemas, vive frustrada, com dor, com isso, com aquilo, e o corpo grita, e alergia, e enfim. E aí a gente conversando, ela falou, então, e o que eu faço agora com isso? Porque eu descobri que não é lá o meu lugar, nas nossas mentorias. Falei, então agora você se organiza, ninguém está falando para você sair de lá. Você já acordou para isso. Então começa a estudar esse outro lado, se preparar e começa a fazer uma economia de recurso, mudar o seu padrão de vida para depois você migrar. Isso não é momentâneo, mas assim, você não precisa viver no caos que você não quer. Que você não quer, porque agora você sabe o que você quer. E o mais importante na vida é saber o que você não quer, não é o que você quer. Lourdes, você sabe que isso é interessante? Eu atendi um CEO que ele era nível América do Sul e ele ia para as reuniões, antes dele ter reuniões, ele começava a passar mal, a ter falta de ar, crise de pânico, e isso era muito forte. E aí quando a gente começou o tratamento, ele odiava o que ele fazia. Olá.
Aí, assim, quem olhava de fora falava, nossa, mas Vida todo perfeita. mundo queria um cargo desse. Peraí, mas ele odeia. Ele queria fazer outras coisas. Então, assim, para alguns, aquilo é... Então, às vezes, dentro dessa sociedade, aquele lugar é um lugar, né? Mas e para essa pessoa? Ela tá gostando? Sabe que você me lembrou de um caso que eu li esses dias, nem vou te falar quem que trouxe isso. Mas a história é mais ou menos assim. Tinha um pescador com um barquinho mesmo de pesca, e ele já tinha feito a pescaria do dia dele, e ele estava apreciando o mar e o finalzinho da tarde, vislumbrando o pôr do sol e tal. E aí chegou uma pessoa e falou, nossa, mas quanto que o senhor pescou hoje? Eu pesquei esse tanto de peixe. Não, mas por que o senhor não compra um barco maior, não pesca mais, não compra vários barcos e põe pessoas para trabalhar para o senhor? Aí ele falou, tá, e para quê? Porque aí o senhor vai ter um monte de dinheiro, aí o senhor vai poder, na sua velhice, sentar e apreciar a natureza. Eu falei, então, já estou fazendo isso, né? Para que eu preciso passar por tudo isso? Eu estou sentado. Se as pessoas soubessem o que é administrar pessoas. Então, percebe? Porque para ele já estava na plenitude dele ali, com o pouco. E ele já estava apreciando a natureza, né? Na plenitude dele. E o dele. outro não tem noção do caos que ele estava arrumando para ele, que ele já estava naquele, você vai ter isso. Não, eu já tenho isso agora. Então. Né? O que o outro projetava, e os valores, né? O outro já pensa de uma forma bem administrativa, né? Bem assim, vamos crescer, vamos pôr mais barcos, vamos não sei o quê. E tem muita gente que pensa assim, né? E cria um caos na vida. Exato, porque trabalhar pessoas não é fácil. As pessoas, ser empresário é fácil, é cheio... Gente, você tem que administrar caos. E assim, aquele não gosta daquele, os dois têm que trabalhar junto. Chefe, não é fácil você administrar tudo isso. Não, e outra, às vezes também, chega empresas aqui que está em ponto de crescimento. Então, é uma empresa pequena que está indo para a média, ou é a média que já está partindo para a grande. E eu falo, para e pensa, empresário, é isso que você quer? Porque às vezes a empresa média ficar na média é a qualidade de vida que você precisa. Porque às vezes o crescimento vai ser a sua desestrutura enquanto pessoa. Então entenda se o crescimento da empresa, né? Porque se o crescimento da empresa vai ser a prosperidade para a sua vida, para a sua família, para os seus funcionários, para o seu negócio, ou se vai ser o caos. Que aí eu não vou ter tempo para a família, aí eu vou ter que contratar mais gente, aí o que eu ganho vou ter... Você entendeu? Para pensar. Seu custo vai aumentar, tudo. Que às vezes é uma reflexão que a pessoa não faz, ela quer crescer sem pensar que todo crescimento dói e tem consequências. Está preparado para aquilo? A gente sabe, qualquer evolução nossa pessoal é escolha, né? São folhas que o vento leva, então quer dizer, você está pronto para desapegar de muita coisa? E às vezes a pessoa não está pronta para crescer. E não vai trazer felicidade, o crescimento. Vai trazer mais dinheiro, mais felicidade. É desgovernado, né? A pessoa não está pronta, ela cresce, ela acaba tendo um tombo muito grande. Exato. Porque ela não está no momento. Agora, muitas vezes não, está pronta para crescer, traz prosperidade, gera mais emprego, está ciente. Maravilha, então bora lá, né? Mas às vezes não, às vezes quer crescer porque tem um concorrente no mercado que já fez isso e eu não fiz ainda. Tá, mas você quer fazer? Ou você está fazendo porque o seu concorrente Por fez? Isso que tudo tem, né? Às vezes a gente quer tanto que ganhar um contrato, né? E aí de repente não acontece, aí tem gente que murcha, né? Mas quando não acontece, não é a gente se preparando
para crescer, porque eu acho que a gente tem um tempo de, né? Às vezes dá aquele boom e é muito bom, né? Mas aquele boom também te desprepara para um monte de coisas. Te gera o caos. Exato. Então, a gente começa a aprender que tudo tem um momento, né? Momento de crescimento. Então, às vezes, essa pessoa está precisando preparar pessoas antes de ter. Então, tudo tem um momento, né? E a gente aprende a ver que... a aceitar esse tempo, né? Da forma que é. E eu acho que, assim, você traz muito isso dentro desses encontros, né? De trazer não só as conexões, mas você também trabalha com essa mentoria individual, onde você mostra para as pessoas, né? Aonde que elas querem estar. Mais ou menos isso. Eu costumo falar que mesa você quer sentar, a escolha é sua, né? Então, escolhe o local que você quer estar, a mesa, com quem você quer se sentar. E para de viver como um camaleão, quer dizer, eu entro, eu fico igual, mas não é bem aquilo que eu quero. E eu nunca posso me revelar, porque aquelas pessoas não estão preparadas para receber a minha verdade, a minha essência. Ou eu vou ofendê-las, ou elas vão me ofender, né? Então, eu fico ali, igual um camaleão. E adoro o bichinho, o camaleão, acho que ele está estratégico, né? E nós temos que ser camaleão na vida, até para proteger, né? Por proteção, e saber qual que é o momento da gente trazer a nossa verdade, né? E não ter dificuldade de trazer a fragilidade, porque percebe, novamente eu vou falar, eu só vou ter um apoio se eu falar o que eu preciso. Se eu não falar da minha dor, como eu vou ter alguém para me ajudar? Como é que o outro vai adivinhar, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, eu troco dor por dólar. Vem cá que eu troco minha dor por dólar. E é muito legal isso, porque é isso, quer dizer, tem como a gente se ajudar. Agora, não, eu sou aquela pessoa perfeita, não tenho fragilidade e como que as pessoas vão me ajudar? Aí você fica sozinho. Eu nunca gostei muito desse arquétipo da Mulher Maravilha, sabe? Também não. Também não, né? Não, eu acho que assim, é muito... Não, eu acho que nós temos os dois lados, a sombra também é importante, né? Esse negócio que a gente tem que lutar, acho que esse negócio de lutar, porque a Mulher Maravilha, ela luta. Né? Eu acho que a gente não, esse arquétipo de luta, de guerreira não desnecessário, né? Já o que lutar no passado tive, hoje eu não tenho mais esse arquétipo na minha vida. Então, e é o que você traz, é a frequência que nós falamos disso de energia. Às vezes as pessoas comentam no meu Instagram, falam para mim, Lourdes, você é guerreira? Eu falo, não, eu sou uma mulher de paz, eu aceito os desafios que a vida me traz e eu os enfrento com sabedoria. Não com guerra. Porque quem que é a guerreira? A guerreira, ela está com uma armadura, ela está com uma espada e com tudo, qualquer coisa que poderia ser simples é uma luta. E ela está aqui com um escudo. Só que isso segura guerra, quem vai te ameaçar. Mas segura quem quer te abraçar também. Porque se você tem uma espada, um escudo e uma armadura, ninguém te abraça. Então, atrás daquilo tem uma mulher, o quê? Destruída, sofrida, machucada. E que ninguém vai acolher, porque ela não se permite. Não tem como chegar nela. Não. Né? Você percebe? Então, ela está armada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, tomar cuidado com esse arquétipo. E falando de energia, o que o universo te leva se você é guerreira? Manda mais uma guerra. Mais luta. Manda mais luta, porque é isso que ela é. Exatamente. Então eu falo, nós somos deusas e rainhas, porque como uma rainha é coroada? Ela se ajoelha no chão e abaixa a cabeça para receber a coroa. E ela recebe a coroa para ela. Ela é rainha de um povo. Ela traz a sabedoria para melhorar a vida de quem? Daquele povo. Ela lidera. E ela enfrenta tudo com sabedoria. Então eu falo, nós temos que ser rainhas.
Porque a gente tem que liderar, melhorar a vida de todos com sabedoria. Então, por isso que tem deusas aqui do meu lado. E é isso, então eu falo, não queiram ser guerreiras, sejam rainhas, né? Adorei, né? Finalizando aqui, vem com essa, olha, essa visão, como a gente se coloca no mundo, isso. Como as palavras têm o poder, né? Os arquétipos têm poder, e a gente tem que começar a prestar mais atenção em como a gente se coloca, né? Isso. Como guerreiras, né? Como rainhas, como deusas. Então a gente tem que perceber onde que a gente coloca, né, a força daquilo que a gente, o lugar que a gente quer estar. Isso. Ver essa hora, né, porque ter o poder, né, se empoderar para sair de situações, das mesas que não cabem. Então acho que hoje foi muito legal, que a gente trouxe muita coisa, mas eu não quero terminar ainda porque eu quero saber do seu livro. Olha aí que legal. Então, mas só para concluir, quando eu falei que a rainha ela se ajoelha e baixa a cabeça, porque ela traz o que aí? Ela desarma, ela traz a humildade. Humildade. Entendeu? Ao passo que a guerreira não. Ela não é humilde. Ela tá sempre lá. Ela tá sempre lá. Posição de combate. Então, você trazer a sua humildade, tudo isso é o que te eleva, né? E o livro, eu trouxe aí o que nós estamos chamando de posicionamento inteligente para negócios de alto impacto. Porque o que eu vejo, Patrícia, às vezes as pessoas chegam aqui, todo mundo quer vender para quem tem dinheiro para pagar, é óbvio, né? Então eu quero vender para quem é high ticket, para quem tem muito dinheiro, eu quero mercado luxo. Só que às vezes você não sabe se posicionar no mercado luxo. Nem como pessoa, nem como negócio. Seu produto está adequado ao mercado luxo? Às vezes não, então você tem que ajustar. Você consegue chegar num ambiente de mercado luxo e trazer o seu recado? Ou ter um comportamento, ou você vai ter um comportamento inadequado, onde vai afastar as pessoas ao invés de acolher? Nós estávamos falando disso. Quer dizer, eu vejo uma pessoa que é um cliente ideal para mim, ao invés de eu ir lá me relacionar com a pessoa, eu vou lá e começo a empurrar cartão de visita. A pessoa não quer cartão de visita. Ela não quer saber o que você faz da vida. Porque você não se conectou com ela ainda. Você conectou com o cargo, com a empresa. Então hoje a gente vê os grandes líderes, eu falo, eles fogem desse tipo de pessoa que nem o demônio da cruz. Porque não querem pessoas assim, porque você gera oportunismo, né? O cartão depois que já criou uma conexão, Exato. Né? Que aí já tá aquela conversa gostosa, aí, então tô indo tal, mas vamos conversar mais, isso, aí você entrega um cartão, né? Vamos trocar um contato tal. E às vezes nem isso, a pessoa depois vai te procurar, enfim. E é você também... É interessante isso do cartão, Lourdes, que você está trazendo, porque eu já fui em alguns eventos que a pessoa, ela conversa com você assim, já tipo assim, como se o cartão fosse um poder, assim, né? Hoje todo mundo tem cartão, né? Antigamente até era um símbolo de poder, quem tinha cartão tinha um cargo bom numa empresa, né? Hoje não, todo mundo tem cartão, né? Então não é mais. Então a pessoa chega para se apresentar, ela já coloca ali para você ver o status dela, para você ver... Isso. Como... Quer dizer, o cartão é mais importante do que ela. É o que ela acha. Se não fosse o cartão, quem seria ela? Então, percebeu? Se não é a empresa, se não é o cartão, quem que é ela? Então, primeiro conecta você. A pessoa tem que se encantar com a sua personalidade magnética. Sua. Depois, o que você faz não importa. Porque hoje você pode estar trabalhando com isso, com a parte de teta, dando cursos e tal. Só que daqui a um ano você pode me falar, Lourdes, eu mudei completamente, agora eu comprei uma pousada na praia e eu tô lá.
E eu vou falar, que legal, eu vou lá na sua pousada, porque a minha conexão é com você. Gente, olha, foi muito gostoso esse bate-papo, né? Assim, muito conhecimento também. A Lourdes é uma pessoa que eu admiro muito, né? Assim, que bom que você aceitou estar aqui com a gente, trouxe toda, né, esse conhecimento, esse momento, assim, muito mais conhecimento, né? Esse bate-papo gostoso aqui, né? Com essa energia ótima, né? Com essa conexão maravilhosa. Eu adorei também. Muito E para mim, como eu te disse, é uma honra estar aqui ao seu lado sempre. E quem quiser mais informações aí da gente, procura aí pelo canal da Patrícia, que nós estamos aqui à disposição sempre. E obrigada. Vou deixar aqui embaixo, ó, o arroba, né, o Insta dela. Isso. Ela também tá aqui no YouTube com a gente. Isso. E aqui do espaço da Oficina 814 para vocês se conectarem, tá? Isso. Lourdes, Gratidão. amei. Nossa, muito sempre. bom. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado.